meus amigos. É com muito prazer que damos início a mais um Revcast, o podcast da revista Revicon. Para quem não conhece, Revicon é a revista da indústria da construção e esse é um programa que a gente está lançando semanalmente, né? E a gente pede que vocês compartilhem o nosso canal, dê um like no nosso vídeo e principalmente marquem as notificações para que vocês recebam todos os conteúdos. Todos os nossos vídeos estarão disponíveis em todas as plataformas de streaming, também no nosso canal no YouTube. Então a gente pede que vocês compartilhem para todos os seus amigos, para todo o público da construção, que vai ser de extrema importância para que a gente dê continuidade em nosso projeto. Tá? Hoje é com muito prazer que damos início hoje com o nosso convidado, o profissional especialista em gerenciamento de projetos, o profissional Messias Reis, que é o autor, além de especialista em gerenciamento de projetos, ele é autor desses 2 livros, Procedimentos para Gerenciamento de Projetos, né? E também o livro MS Project, que hoje é uma das principais ferramentas na área de gerenciamento de projetos. E hoje é com muito prazer que damos início a esse novo episódio com o Messias Reis. Muito obrigado, Messias, por estar participando hoje do nosso podcast. Olá, eu que agradeço. Um prazer enorme falar do que eu amo, que é gerenciamento de projetos. E esse assunto, graças a Deus, ele apareceu na minha vida há uns 15 anos atrás e fez com que eu me tornasse apaixonado por ele. Eu fui uma pessoa que eu comecei muito na área técnica e uma das coisas que a gente percebe é que quando a gente está numa faculdade, num curso técnico, a gente não aprende muito gestão. E aí, muitas vezes, quando a gente se torna um profissional, a gente acaba sendo cobrado para ser um gestor. E o gerenciamento de projetos me deu essa porta de ser um profissional que veio da área técnica e descobriu no gerenciamento de projetos que a gente pode gerenciar qualquer coisa. Esse é o bacana desse mundo. Não, com certeza. E esse tema de gerenciamento de projetos é um tema extremamente importante nesses dias atuais em que a gente está vivendo. E eu queria muito, Messias, até para estreitar a relação com todos o nosso público, né, que você fizesse uma breve apresentação da sua carreira, né, também do interesse por essa área, por que criou-se esse interesse da área de gerenciamento de projetos. Eu sou um mineiro fugido para Goiás. Eu nasci em Minas Gerais no ano de 2003, eu vim para Goiânia. Depois eu voltei na época que eu me formei em eletrotécnica. Eu comecei como eletrotécnico lá em 2003, que eu me formei em Furnas, na Escola Técnica de Furnas. E eu vim para Goiânia. Depois, em 2004, eu acabei voltando para Minas para fazer o estágio na usina de Furnas, lá no Rio Grande. E depois, em 2005, eu retornei para Goiânia para trabalhar na Companhia Energética de Goiás, onde eu fiquei lá 12 anos trabalhando com a parte de gestão, na parte de subestação, de linha de transmissão, na linha de alimentadores, projetos internos, que eram os projetos de gestão. Mas essa história começou mesmo em 2010, foi quando quando eu fiz a graduação, eu terminei e eu senti uma necessidade, parece que alguma coisa ainda faltava na carreira. E eu fui fazer uma pós-graduação, e nessa pós-graduação eu tive um módulo, na época eu fui fazer uma pós-graduação em governança na área de TI, que era uma área que eu achava bacana. Mas aí eu descobri que existia uma pós-graduação na época em gerenciamento de projetos. Quando eu fiz esse módulo, que era um módulo de 24 horas, final de semana, eu descobri que era aquilo que eu queria fazer. Daí eu fui lá, fiz uma pós-graduação em gerenciamento de projetos e depois disso foi coincidência, mas eu acho que não tem coincidência, é quando o destino te coloca as oportunidades e você está preparado para isso. Eu fui convidado para assumir, na verdade, implantar um assunto, inclusive, que a gente vai falar aqui no nosso bate-papo, um escritório de gerenciamento de projetos dentro de uma das maiores empresas de Goiás, que foi a Ciel. A gente implantar um escritório lá para gerir melhor os projetos. E a partir daí eu tornei isso a minha paixão. Eu falei, é isso que eu quero fazer. E depois, em 2015, eu abri uma empresa de gerenciamento de projetos. E esses 2 livros que eu escrevi, basicamente é o que eu fazia no meu dia a dia.
E hoje eu tenho essa empresa, uma empresa que chama Mundo de Projetos, que é uma empresa de consultoria em gerenciamento de projetos. Então minha vida se tornou gerenciamento de projetos. Graças a Deus isso eu consegui achar, porque é uma das coisas que a gente vê muito nos profissionais hoje. Eles são, alguns deles, insatisfeitos, muitas vezes porque você faz aquilo pelo dinheiro. E eu resolvi fazer o gerenciamento de projetos por paixão mesmo. Tanto é que eu pedi demissão do meu emprego para me tornar um empreendedor na área de gerenciamento de projetos. E hoje a minha luta eu quero fazer isso o resto da vida, porque eu acredito, mas não é só pelo dinheiro. Embora seja uma profissão que eu recomendo todo mundo olhar com carinho, porque é uma profissão que hoje, vamos falar aí, a gente está olhando para o passado, mas a gente sabe que fazer uma pirâmide lá no Egito era um projeto. A questão é que, ao longo dos anos, a evolução, isso foi tornando metodologicamente mais... A informação fica melhor, porque quando a gente está lá dando aula de gerenciamento de projetos, o pessoal fala, mas fazer uma pirâmide era um projeto. Aí a gente pergunta, mas onde é que está a informação de como foi feita a pirâmide? Ninguém sabe. E o gerenciamento de projetos, ele vem muito isso. A cada projeto você poder melhorar para que no próximo você erre menos. Então é isso que a minha vida se tornou hoje. Um profissional apaixonado por gerenciamento de projetos e que acredita muito que isso ajuda não só as pessoas, mas as organizações a melhorarem os seus resultados também. Ah, com certeza. E esse tema é extremamente interessante, né? Até para falar para o nosso público, porque o gerenciamento de projetos ele está enraizado em todos os setores, né? Tanto para o engenheiro civil, o engenheiro eletricista, setores de gestão. Então ele permeia aí toda a área profissional. E uma pergunta que a gente sempre faz para os nossos convidados, Messias, quais são as suas referências? Quem foi ali realmente as referências que fizeram você chegar nesse momento profissional? Eu acho legal, porque eu fui numa palestra uma vez e uma pessoa falou, olha, na vida você tem que ter um mentor. Né? Mentor é aquela pessoa que não é o coach, não é nada disso. É uma pessoa que você se espelha e fala, eu não quero ser ele, mas eu me espelho nele para ter carreiras. Então, na minha vida eu tive muitos profissionais que me inspiraram a ser um profissional de gerenciamento de projetos e não é que eles são, não vou chamar aqui de gurus, ídolos, mas hoje no Brasil, por exemplo, a gente vê muitos profissionais que começaram trabalhando em outras áreas. Um dos caras mais maduros, por exemplo, em gerenciamento de projetos, que chama Ricardo Vargas no Brasil, ele era engenheiro químico, se não me falha a memória, e hoje ele gerencia projetos para a ONU. Então é um cara brasileiro que conseguiu sair e chegar num nível que chegou. E tem um profissional em Goiânia, que um dia eu fui conversar com ele é um engenheiro da Universidade Federal de Goiás, e ele foi um dos precursores de gerenciamento de projetos em Goiânia. E ele falou para mim, olha, se você quiser seguir gerenciamento de projetos, eu não vou citar o nome dele, André, até porque eu não pedi permissão a ele, tá? Mas se ele ouvir esse podcast, ele vai saber quem é, provavelmente, porque ele falou para mim, olha, você vai trabalhar com gerenciamento de projetos, então se especialize em pessoas. Com certeza. E o gerenciamento de projetos, embora seja para construir coisas físicas, ele é feito de pessoas e para pessoas. E lá atrás eu entendi isso. Foi uma das coisas que mudou a minha maneira de pensar e agir, porque eu entendi que a gestão ela é um meio para a gente chegar no resultado, e esse resultado ele é feito de pessoas, com pessoas e para pessoas. Claro. E logicamente, durante essa vida minha profissional, eu passei em grandes empresas, não só em Goiás, no Brasil inteiro, empresas de laticínio, empresas de engenharia civil, engenharia elétrica, de laticínio, de farmácia, de cosméticos. Eu estava até fazendo um mapeamento lá, e antes de vir para cá, são 29 segmentos que eu já passei implantando o gerenciamento de projetos. Segmentos. E dentro desse segmento você tem várias empresas. Claro. E dentro dessas empresas teve vários profissionais que conseguiram, assim, eu consegui, graças a Deus, pegar muitas coisas dele, porque a gente ensina, mas a gente acaba aprendendo com esse profissional. Então, uma das coisas que eu já quero deixar de gancho aqui, a melhor coisa que o profissional pode fazer de gerenciamento de projetos é networking, deixar o rastro dele onde ele passar da melhor maneira possível. Claro. Deixar as portas abertas, sempre, né, Messias? Essa é a ideia. Então, essa referência minha é uma pessoa que, logicamente, eu acho que todo mundo tem um pai, né, como referência. Meu pai não teve estudo, mas
me deu o estudo. Então, já cumpriu sua missão sem sombra de dúvida. Com certeza. Mas esse foi o projeto, né? O projeto que ele fez. Melhor em preparar. Sou filho, sou mineiro, sou o 10º filho. Tenho 9 irmãos. Então, meu pai, ele teve 10 projetos de sucesso, graças a Deus. Então, é até bom a gente falar isso, que projeto não é só de engenharia, projeto é de qualquer coisa, inclusive de vida. Né? Isso, com certeza. E já fazendo o gancho nesse seu comentário, porque muitas pessoas tem muita dúvida sobre o que é o projeto, o que é um projeto, né? Porque muita gente tem essa dificuldade em definir o que é um projeto, o que é uma operação, né? Se o projeto são as rotinas do dia a dia. Então a maioria do público tem muita dificuldade nisso. Então eu queria fazer essa pergunta para você, Messias, realmente a definição do que é um projeto e quais são as suas tipificações, quais são os tipos de projeto que a gente tem. Bacana. E essa pergunta, André, eu vejo ela dentro das organizações ainda com algumas confusões. Por quê? O projeto, a maior característica que a gente pode classificar no projeto é algo que você faz dentro de um período de tempo determinado. E esse projeto ele tem que ter início, meio e fim. E se você olhar a sua vida, quando você resolve fazer uma pós-graduação, é um projeto. Vai ter início, meio e fim. Se você resolve casar, não estou falando da rotina do casamento, mas até o dia que você casa é um projeto. Você planeja ele, você tem que orquestrar para que aquilo aconteça. E na vida da gente, a gente tem muitos projetos e não trata como projeto. Então, para a gente tipificar projetos, pode ser a construção de uma casa, é um projeto. Construir um prédio é um projeto. Lançar um livro é um projeto. Claro. Fazer uma pós-graduação é um projeto. De repente, você pode até tratar projeto para viagem. Eu quero viajar o ano que vem, em outubro do ano que vem. É um projeto. E a vantagem de você trabalhar com gerenciamento de projetos é que você pode usar as boas práticas, tanto para construir um prédio, quanto para escrever um livro, quanto para fazer sua viagem. Então, para desmistificar essa palavra projeto, a gente não está falando daquele projeto físico, do projeto técnico, não, é o projeto de gestão. E principalmente, eu digo principalmente porque a área de engenharias, a gente vive muito de projetos, obras, mas a pessoa profissional, ele pode ser um profissional de engenharia e criar um projeto que não é de engenharia. Ele pode montar um negócio, ele pode abrir uma empresa, e isso ele pode usar as boas práticas em gerenciamento de projetos. Então, a partir de agora, para quem está nos ouvindo e assistindo o projeto, é tudo aquilo que tem início, meio e fim. Agora, se você está pensando aquilo que não tem fim, aí é um processo. Entendi. Então, você imagina que eu construo a minha casa, eu levei 6 meses para construir a casa. Peguei a chave, coloquei os móveis, me mudei. O projeto acabou. A partir dali, eu tenho que dar manutenção para essa casa se manter em pé. Só que isso já é processo. Então, os profissionais de gerenciamento de projetos e as empresas têm que tomar um cuidado, porque muitas vezes elas começam projetos e esses projetos se arrastam 1, 2, 3, 4, 5 anos. Quando, na verdade, esses projetos já morreram e já virou processo. Entendi. E existem metodologias diferentes. Você tem metodologias para gerenciar projeto e você tem metodologias para gerenciar processo. O grande segredo é saber separar esses dois universos. Certo. Isso é uma grande dificuldade que as pessoas têm, né? Muito. É você conseguir gerir todas essas situações. Um exemplo claro, André, acho que é bacana para as pessoas que falam, Messias, me dá um exemplo para eu não esquecer mais. Eu falei, olha, eu falo que eu fiz comigo, tá? Então é comigo. Você faz um projeto para emagrecer 10 quilos, emagrece. Certo. Só que depois a gente engorda de novo. Por quê? Você não cuidou bem do processo. Entendi. E aí você fala, nossa, eu fiz um projeto e deu errado. Não, o projeto deu certo. O problema é que você não cuidou do processo depois. Aí fica bem claro, né? Fica bem claro aí para o nosso público. E já dentro, seguindo as nossas perguntas, eu queria fazer uma pergunta que é bem clara. O que é necessário para gerir esses processos? Né? E quais são as habilidades mais importantes para um gestor de projetos? Né? Hoje, o pessoal fala assim, desde quando a gente entende gerenciamento de projeto, né, no mundo de gestão, projeto é feito de gente. Então, se você pega uma pessoa que ele entende muito da parte técnica, ótimo. A pessoa sabe construir o produto. A gente está usando aqui um exemplo da casa, né? Um gestor de projetos que ele sabe
qual é o ferro ali adequado, a viga, o tamanho do pé direito da casa. Essa é uma parte técnica, que o gestor de projetos, é bom que ele saiba? Sim. Mas para mim, as melhores habilidades do gerente de projetos, elas não vêm da parte técnica, ela vem da parte comportamental. E tem até um nome bonito para isso, que é o hard skills e soft skills. Que hard é aquilo que você aprende estudando. Então você vai na escola, aprende a fazer cálculo, você faz um curso de oratória, por exemplo, você está aprendendo aquilo. Agora, soft skills é você saber usar aquilo. Então, muitas vezes a gente vê no mercado gerentes de projetos que eles sabem muito da parte técnica, mas você tem uma entrada e saída de gente muito grande do time, porque ele não tem habilidade para cuidar de pessoas. Então, o gestor de projetos, uma das principais habilidades que ele tem que ter é saber lidar com gente, porque é gente que vai construir o projeto. Claro, o interpessoal, né? É o interpessoal, o intrapessoal, que é ele também, tá bem com ele mesmo, né? Claro. Até quando você vai viajar de avião, a aeromoça te fala, olha, se por acaso o avião tiver uma despressurização, coloque a máscara primeiro em você, depois você ajuda o outro. Então, se eu não estou bem comigo, eu não consigo ajudar ninguém. Claro. Então, esse intrapessoal é importante. Então, essa para mim é uma das maiores habilidades de qualquer gestor de projetos, é saber lidar com pessoas. Isso. E até acaba sendo uma dificuldade, né? É uma dificuldade comum entre o nosso público, até porque a gente está falando para um público que, na sua grande maioria, são profissionais da área da engenharia, e eles focam muito na questão técnica, né? Esquecem um pouquinho da relação pessoal com os profissionais que são do seu time, com o cliente. Muitas vezes eles têm uma dificuldade nessa relação com o seu público, com o seu cliente e também com o seu time. Então essa é uma dica de ouro, hein, pessoal, que o Messias está dando para todos vocês, né? Para ser um bom gestor de projetos, é fundamental que tenha condições, que tenha o principal ponto é ter uma boa relação com pessoas, né? Isso é fundamental. E aí, Messias, outra dúvida que o pessoal tem muito: quais são as etapas do projeto, né? Essas etapas do projeto, elas têm algumas nomenclaturas e resgatando aquele conceito de projetos e processos, um projeto normalmente, o mercado, a grande maioria do mercado, ele considera que um projeto, eu vou usar termos não técnicos aqui para ficar bem claro o entendimento para todo mundo, ele tem 5 etapas, um projeto. Ele tem uma etapa de iniciação, que é o momento de você idealizar aquilo que você quer, entender o que você precisa, qual é o resultado esperado lá no final, envolver as pessoas, para que as pessoas entendam também qual é o projeto a ser feito. Esse é o momento da iniciação. Depois você vai ter o planejamento, que é o momento de você detalhar o passo a passo do projeto. E aí a gente entra em todos os aspectos: construção de cronograma, elaboração de custo, gestão de riscos, de partes envolvidas, de comunicação, de recursos, de integração, de aquisição. E com isso, você planeja o projeto. Uma vez o projeto planejado, que foi o planejamento, vem a execução, que é o momento de você entregar aquilo que você planejou. Logicamente que quando eu estou na execução e eu percebo que eu preciso fazer ajustes, aí eu tenho um momento que ele não é único, mas ele permeia o projeto de ponta a ponta, que é o monitoramento e controle, para eu saber se eu estou bem, se eu estou mal, se eu estou gastando mais, se eu estou gastando menos, se eu estou no cronograma está bacana, e não só parte técnica. Será que as pessoas estão engajadas, o time está bacana? Eu monitoro e controlo o projeto. Iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle, e por fim o projeto tem que ser encerrado, e é o encerramento. Para não acontecer aquele problema do projeto, tem uns termos bacanas que a gente é cômico, mas é trágico. São os projetos Highlanders, aqueles que não morrem, né? Você acha que o projeto morreu, ele nasce de novo. Então, o projeto você tem que encerrar ele formalmente dentro da empresa. E muitas vezes, quando o projeto nasce, você já tem que pensar como que ele vai ser encerrado. Por quê? O projeto ele vai criar um novo produto, serviço, um resultado dentro da empresa que ela não tinha. E muitas vezes as empresas criam esses produtos, mas ela não se prepara para manter o produto. Então, imagine que você vai criar uma casa, mas você não pensou que você tem que pagar o condomínio, você tem que pagar o IPTU, você não pensou nisso. Você só pensou em criar o projeto. E aí depois, quando o produto nasce, a empresa tem dificuldade de manter. Então, mesmo no projeto, a gente já tem que pensar no que vai ser o processo, o produto gerado por esse projeto.
Então, a iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e o encerramento. Mas eu não posso focar só nisso porque eu tenho que pensar que após isso vai gerar um novo produto para a empresa. Com certeza. E assim, dentro das suas consultorias, Messias, né, que são tão variadas em vários setores, vários segmentos, qual que qual dessas etapas que o público tem mais dificuldade? Qual é a etapa que ele tem dentro desse processo, né, dessas etapas do projeto? Se eu falar qualquer número, eu não consigo falar um número, mas o que eu vejo, e isso é comum, e é importante a gente separar o comum do normal, né? Claro. A gente fala assim, comum é normal. O normal é aquilo que acontece dentro da regularidade, o comum é aquilo que acontece com frequência, e nem sempre o comum é normal. Certo. Normalmente, os projetos deveriam ser iniciados, todo mundo entender o que vai ser feito, e depois passa para o planejamento. Mas o que eu vejo muito nas empresas é o fazejamento. O que é o fazejamento? Você não inicia, não planeja direito, já começa a fazer. E depois começa a ter retrabalhos. E o brasileiro, isso é cultural nosso, infelizmente. Nós não gostamos de planejar, a gente acha que é perder tempo. E tem até uma frase famosa do Abraham Lincoln, que foi presidente dos Estados Unidos, ele falou que se tivesse 10 horas para cortar uma árvore, passaria 8 amolando o machado. E a gente, como é brasileiro, passaria provavelmente 8 dando machadada na árvore com machado ruim. Então eu vejo muito que a gente ainda precisa melhorar muito no nosso planejamento. Dedicar mais tempo para planejar e parar de usar a frase perder tempo planejando. Eu considero que é investir tempo planejando. Então para mim esse é o grande desafio, é fazer com que as empresas e pessoas tenham mais cuidado na hora de planejar. Claro. Fazendo o link ali muito com o nosso último episódio, que a gente vai postar já essa semana, falando sobre a questão da plataforma BIM, a gente percebeu em debate com o o professor Bruno Araújo, que esteve com a gente no último, a maior dificuldade que tem acaba sendo cultural entre os profissionais da área da engenharia. Isso eu estou analisando como um todo. Eles têm uma preocupação muito mais na questão da execução do que necessariamente no desenvolvimento do projeto. E isso apresenta assim, vários problemas que tem. E para solucionar esses problemas, Messias, existem ferramentas, né? E quais são as ferramentas que o gestor de projetos pode utilizar? Eu vou falar dois tipos de ferramentas. Tem ferramentas tecnológicas e ferramentas comportamentais. Porque lá no próprio gerenciamento de projetos, existe um termo chamado ferramentas e técnicas. Então as ferramentas, geralmente, elas remetem à tecnologia. Mas não necessariamente é uma tecnologia, porque o fato de eu negociar com você, eu posso usar ferramentas de negociação. Não é uma ferramenta técnica, é uma ferramenta de negociação. E eu vejo que as ferramentas do mercado, a gente falando de ferramentas, eu vou falar das duas. As comportamentais, que a gente tem que entender que a gente precisa de ferramentas de comportamento, tanto fala de oratória, comunicação, resolução de conflitos, que são cursos que muitas vezes a gente não dá muita moral, mas quando você começa a estudar isso, você percebe que você perde muitas negociações, inclusive em casa, no seu dia a dia, por não ter bons argumentos. E também por não saber convencer as pessoas. Uma frase comum, por exemplo, alguém te pede para fazer algo, você diz, eu vou tentar, mas vai ser difícil. Essa frase, ela remete ao negativismo, você está falando que vai ser difícil. Agora, você pode inverter, vai ser difícil, mas eu vou tentar. Você está usando uma ferramenta de negociação ali para falar para a pessoa, olha, estou te passando uma visão positiva da coisa. Então, esse é um ponto muito importante que eu vejo, são ferramentas de negociação. Ferramentas tecnológicas, hoje, inclusive, esse livro de 2016 que eu escrevi, da MS Project, vou colocar para todo. Ele é um livro que eu escrevi porque eu trabalho com essa ferramenta já há muitos anos. E hoje, ela é uma plataforma, a ferramenta da Microsoft, não estou fazendo propaganda aqui da ferramenta, né, mas estou falando de ferramentas que o mercado está utilizando hoje, que ferramentas igual a MS Project lá atrás, que era para fazer gestão de projetos individuais, hoje ela já foi para a nuvem e você já consegue fazer a gestão de 40, 50, 100, 200 projetos dentro de uma plataforma. E ela tinha um custo lá em cima, ela foi um custo lá para baixo, por exemplo. Existem várias no mercado ferramentas. E qual que é a vantagem dessas ferramentas? Imagina você trabalha na empresa e o diretor quer saber, eu tenho 40 projetos em andamento. Como é que eu sei quanto que eu estou gastando em cada projeto? Projeto atrasado não está? O recurso que eu aloquei naquele projeto, ele está super alocado, que é o fato de ter muitas tarefas alocadas a eles. E essas ferramentas nos dão essa base muito boa
eu trabalho com elas e eu vejo que é a história de você trabalhar no escuro. A ferramenta, ela te tira do escuro, ela te dá números. É como se você montasse uma planilha do Excel na sua casa para controlar o seu cartão de crédito. Aí você descobre que você está gastando muito, mas você descobriu isso quando você mediu. Claro. Então a ferramenta, ela vem muito para ajudar a gente a medir. Claro, deixar de ser empírico e passar a ser teus indicadores, né, reais. E muitas vezes, quando o pessoal implanta a ferramenta, você fala, nossa, mas depois que eu implantei a ferramenta, a gente atrasou os projetos. Não, agora você está medindo. Essa é a diferença. Não é que você está atrasando agora, você tem números para falar que você está atrasado. Você já estava. Essa ferramenta só te ajudou a mostrar isso. Então, o MS Project, tem Primavera, tem um monte de ferramentas no mercado hoje, mas a ferramenta sem metodologia, ela se torna mais um problema. Porque aí a empresa não tem o problema da ferramenta. Claro. Aí quando você implanta uma ferramenta que você não capacita, não olha qual é a ferramenta certa para a sua empresa, você está arrumando um problema que você não tinha. Não, com certeza. Isso é fundamental, né? Ter o conhecimento. E aí, Messias, dentro dessa nossa realidade atual, né? De competitividade, de busca por resultados o quanto antes, o mais rápido possível, eu queria muito que você falasse um pouquinho sobre a agilidade, né, do Scrum, né? Como que é esse processo, essa ferramenta que a gente tem aí pro futuro, né? Que a gente já está utilizando, já é um presente e que a gente vai utilizar isso, principalmente para aqueles profissionais que querem criar o seu próprio negócio, né? Muitas vezes não tiveram essa colocação no mercado de trabalho, que tem o interesse de criar, de empreender, né? Como funciona mais ou menos essa questão do Scrum? O Scrum, na realidade, ele é um dos, a gente chama de framework, porque ele te dá as boas práticas de agilidade. Existe um manifesto ágil, esse manifesto ágil nasceu no ano de 2000, então agora ele completou, né, está completando esse ano de 2020 e tal. Mas esse manifesto, o que ele prega? Ele começou muito lá na área de TI e muita gente que não acompanhou a evolução. O Scrum, ele é um método que você pode utilizar para trabalhar. A gente não pode falar que o Scrum é a metodologia, porque a metodologia ela te ensina o passo a passo. O Scrum ele te dá orientações. E assim, para o nosso público, desculpe te interromper, para o nosso público que é leigo, de repente, nesse tema, o Scrum ele é uma ferramenta, ele é um processo? Ele é um guia. Ele é um guia. É um guia. Imagina que você tem a norma de processos de qualidade, a ISO 2001, por exemplo, a ISO 9001. Entendi. Ela é um documento que orienta como uma empresa pode fazer uma melhor gestão. Então, é um documento mesmo. Se você entrar na internet e procurar lá por Scrum, que é S-C-R-U-M de Maria, português, você consegue baixar ele, que ele é gratuito. Então, ele é um guia do Scrum. E esse guia, ele te orienta como você faz entregas curtas para o seu cliente, você não deixa o seu cliente muito tempo sem dar informação para ele. E ele tem um conceito da agilidade que muitas vezes as pessoas confundem agilidade com velocidade. Agilidade é você entender que muitas vezes o menor tempo nem sempre vai ser o melhor tempo. Porque eu posso, de repente, te entregar algo ruim hoje, mas se eu tiver um bom relacionamento com o cliente, eu te entrego semana que vem um produto melhor. E o conceito de agilidade fala muito disso. Envolva o seu cliente constantemente, ouça o seu cliente, entregue coisas curtas para o seu cliente para que você gere valor constantemente. E isso era lá atrás, em 2000, muito aplicado à TI. Mas hoje já tem muitas empresas de engenharia implantando o conceito ágil na construção civil. Certo. E algumas coisas bacanas, não vou falar a data para não perder do tempo, mas hoje eu tive uma reunião com uma gestora de uma empresa, de incorporadora, e ela perguntou, Messias, eu tenho uns projetos aqui, mas a minha equipe... Eu falei, olha, tem várias coisas, uma delas é o Scrum. E eu vou te mostrar uma coisa que você pode começar a fazer com o Scrum aqui dentro, amanhã. O Scrum ele tem um conceito da reunião diária, mas não é aquela reunião pesada de 2 horas. É uma reunião que ela tem que acontecer no máximo em 15 minutos, no máximo. Se for presencial, em pé. E as pessoas, todo o time, eles têm que responder. Agora mudou um pouco o conceito, mas a base da reunião ela tem que responder 3 perguntas. O que você fez ontem? O que você vai fazer hoje? E o que está te impedindo? Todo dia de manhã, às 8 horas, o mesmo local, o mesmo time.
porque isso dá uma cadência. Você não começa a postergar as coisas, porque você sabe que no outro dia, às 8 horas da manhã, você vai encontrar o seu time e você tem que falar o que você fez ontem, o que você vai fazer hoje e o que está te impedindo. E aí você vai descobrindo aquelas pessoas que estão enrolando, sabe? Então o Scrum, ele tem uma pegada de você entregar coisas curtas, você envolver o cliente, fazer essa reunião diária. E tem de tempos em tempos, de repente, depende do tamanho ali do seu período, mas 1, 2 ou 3 semanas, você reúne o seu time sempre para falar, olha, o que a gente está fazendo bem, o que a gente está fazendo ruim, o que a gente pode melhorar. Então o time, existe um conceito no Scrum, que é da auto-organização. O time se auto-organiza para melhorar. Não espera que alguém de fora venha para falar que a gente precisa melhorar. O próprio time se auto-organiza para melhorar. Então esse é o Scrum, ele é um framework, uma orientação, que ele não é uma ferramenta, não tem uma ferramenta tecnológica, um software de computador, não tem. Existem softwares de computadores que usam o Scrum para ajudar na gestão, assim como tem o MS Project que ajuda você a gerenciar projetos. O Scrum, ele também te dá orientações de como você pode fazer uma gestão mais ágil, que não necessariamente é mais rápida, mas ela te dá esse senso de visibilidade. Certo. O Scrum tem 3 pilares. É a visibilidade, que é para você dar a informação para quem precisa. A inspeção, mas não das pessoas, do processo constantemente para ver o que a gente pode melhorar. E a adaptação. Adaptar constantemente. Erra rápido, aprender o mais cedo possível. Essa é uma pregação do Scrum que a gente acha bacana e que é aplicada em qualquer lugar, inclusive na sua vida, lá dentro de casa. Então, aquelas pequenas empresas, aquele profissional que criou o negócio do zero, aquela microempresa, ela pode estar aplicando também o Scrum? Pode. O Scrum, ele não tem essa pegada de... Muitas vezes o pessoal achava que o Scrum era só para TI. Qualquer coisa que você vai fazer, projetos, e inclusive não só o Scrum, a gente está falando de práticas ágeis. Existe uma outra frente também, que é o Kanban, que a gente usa muito, inclusive tem empresas de engenharia que tem lá seus quadros Kanban. O Kanban basicamente é o que eu tenho que fazer, o que eu estou fazendo, o que está pronto. E esse conceito do pronto é muito importante, principalmente em engenharia, né? Está pronto? Tá. Se está pronto, então significa que eu posso usar. Só que esse conceito de pronto tem que ser o mesmo para todo mundo. Imagina só, você entra no avião, o piloto fala, olha, o avião está pronto, só falta testar, e você vai ser o nosso primeiro passageiro. Então não está pronto o avião, na realidade. Não está pronto. Não testou ainda. Então o Kanban, ele tem uma pegada que para mim é muito importante para qualquer profissional. Qual que é vamos chamar assim, o mantra do Kanban? É você parar de começar e começar a terminar. Porque muitas vezes você começa uma coisa, começa outra e vai ficando atarefado. E não termina. E aí o Kanban ele vem para falar isso para você, olha, para de começar e começa a terminar. Então quando você monta um painel de gestão à vista de Kanban, na parede mesmo, melhor fazendo, fake, análise e tal, normalmente as pessoas têm a tendência de começar da esquerda para a direita, em colocar coisas. Quando na verdade o pensamento tem que ser da direita para a esquerda. Eu quero terminar coisas, porque só quando eu termino eu gero valor, concorda? Claro. Eu comecei uma casa, aí eu fiz a parede, não terminei, comecei outra. Fiz a parede, não terminei, eu comecei 10 casas. Eu não tenho nenhum cliente satisfeito, porque eu não entreguei nenhuma casa. E eu comecei muitas casas. Agora, a partir do momento que eu começo a entregar, aí é onde eu gero valor. Então essa pegada ágil, ela pode ser feita em qualquer segmento, em qualquer profissional. Claro. E você ter acesso a esses indicadores, acaba que você consegue ter uma performance melhor, né? Claro. Dentro do ambiente empresarial. Então isso é interessante. Então, para o nosso público, para deixar claro, então é interessante que todo mundo dê uma lida sobre o Scrum, né? Que é fundamental hoje, e o outro, Kanban. Né? Então é um outro, também é um método, né? O Kanban, ele tem toda a nomenclatura, né? O Kanban em si é um quadro que você monta para fazer o acompanhamento. E existe o método Kanban, gestão, que é o como que eu faço a gestão disso. Então, certo. E é importante, deixar bem claro para todo mundo. O Kanban é uma coisa e Scrum é outra. Claro. Elas podem trabalhar juntas? Podem, mas elas não são a mesma coisa. Não, com certeza. Então é mais uma dica desse episódio para todo o nosso público, né? E aí, muito do nosso público fez algumas perguntas. E uma delas, que foi assim, a que o pessoal teve mais interesse, é o que significam as siglas, né? PMI, o PMP, o PMBOK
e o PMO, né? O que significam essas siglas? Porque assim é comum os gestores de projetos terem essas siglas. Então, se muita gente tem dúvida, o que são essas siglas, Messias? Essas siglas é muito P, né? Tudo começa com P. O P, para você começar a separar mentalmente, o P é de project, de projetos. Claro. Então, sempre quando você vê uma sigla relacionada a projetos começada com P, esse P é de project. Depois, a próxima sigla, quando tem a letra M, ela é de management, é gerenciamento. Então, gerenciamento de projetos, PM. Certo. Porque o inglês, a gente sabe que o adjetivo vem invertido, né? Então, gerenciamento de projetos, PM. E depois vem as siglas que aí vai direcionar para aquilo que é o item. Então, PM é global, Project Management, gerenciamento de projetos. No caso do PMI, lendo em inglês, né, PMI, o I ele vem de Institute, é um instituto. Assim como você tem Instituto do Rim, Instituto do Coração, você tem um Instituto de Gerenciamento de Projetos. É uma organização sem fins lucrativos que está presente hoje no mundo inteiro. Ela tem as suas, vamos chamar de como fosse filiais no Brasil, e nos estados também tem as suas unidades. E essas unidades do Instituto é como se fossem filiais. Então, para quem está aqui em Goiás, para quem está em Brasília, no Amazonas, em Rio Grande do Sul, tem as unidades do PMI, que é esse instituto. Certo. Então, para quem é engenharia, é como se fosse você olhar o CREA ou uma associação brasileira, é um instituto mesmo, de empresa. Certo. O P de PMP agora, PM... Project Management, gerenciamento de projeto. O P é de Professional, é um profissional de gerenciamento de projetos, porque aí ele tirou uma certificação, que é a certificação PMP, que é uma das certificações mais bem reconhecidas no mercado hoje. Então, quando você vê lá nas redes sociais, alguém falando que é PMP, é um Project Management Professional, é um profissional certificado em gerenciamento de projetos. E não confunda o PMI, que é um instituto, com o PMP, que é o profissional. O I de instituto, o P de profissional. E tem o BOK, o PMBOK, é um livro. Um livro mesmo, assim como você tem um dicionário, você tem um livro. Esse BOK é, em inglês, Body of Knowledge, é corpo de conhecimento. É um livro que você lê para você entender como que é o gerenciamento de projetos. Lá nele você tem o que é projeto, como é que você gerencia projeto, qual que é o papel do gerente de projetos, como é que você inicia, planeja, executa. Ele te dá orientações, ele é um guia, ele não é uma metodologia. Então o PMBOK, ele está na sua versão 7, e lançando a versão 7 do PMBOK, e ele é um livro mundialmente conhecido, e eu tive a felicidade na versão 6, que é a versão que está vigente hoje, eu sou um dos escritores do PMBOK. Então são pouquíssimas pessoas no mundo que tem, assim, não é o prazer, né, mas acho que o privilégio de ter colocado o nome como uma das pessoas, os autores do livro, lá no PMBOK 6. Se você olhar nas últimas páginas dos autores, eu estou lá como um dos autores mundiais do PMBOK. Isso para mim foi um motivo de muita felicidade. E parabéns, isso é uma grande conquista, né? E por fim tem o PMO, que é uma sigla, é o PMO. O que é o PMO? Imagine que você tenha uma empresa, e nessa empresa tenha 40, 50, 60 projetos, tenha 40 gerentes de projetos, mas cada gerente de projetos fazendo a gestão à sua maneira. O PMO, ele vem para organizar a gestão do portfólio, que é o conjunto de todos os projetos que a empresa tem. Geralmente o PMO ele não gerenciou o projeto, mas ele cria metodologia, ele cria as boas práticas, ele dá treinamento, ele gera os indicadores de todos os projetos para a empresa, ele que faz as reuniões com a estratégia da empresa para falar, olha, esse projeto está bom, esse aqui está ruim, a gente precisa melhorar isso. Então, o PMO é como se fosse uma área dentro da empresa que não necessariamente é um departamento, pode ser ou não, mas é um grupo de pessoas que vai cuidar para que aquela gestão do portfólio, que é todos os projetos da empresa, dá visibilidade. Então, se você chegar num PMO, por exemplo, ele tem que dar algumas informações. Quantos projetos a empresa tem? Quantos projetos estão no prazo, quantos estão fora do prazo, quanto que a gente está gastando por projeto, quantos projetos a gente tem por área, quantos gerentes de projetos a gente tem, quantos projetos cada gerente de projetos, quantos projetos cada gerente tem na mão. Então essas informações estratégicas
o PMO tem que dar. Além disso, ele fornece um padrão para a empresa gerenciar os projetos. Então, se você é o gerente de projetos de uma empresa, onde é que você vai buscar orientação? Olha, eu vou começar um projeto. Como é que eu começo? Eu procuro o PMO. Eu preciso de um treinamento para melhorar minhas habilidades, tanto em ferramentas como em gestão. Onde é que eu procuro? No PMO. O PMO ele é esse guardião dentro da empresa que ajuda na gestão de todos os projetos, não necessariamente gerenciando os projetos, mas fornecendo as melhores ferramentas e as melhores práticas para que os gerentes de projetos gerenciem os seus projetos. E aí, seguindo, né, fazendo o link dessa pergunta, vale a pena ter essa certificação? O que é o grande diferencial de você ter essa certificação PMP? Né? E como que é para um profissional ter essa certificação? A certificação PMP, para mim, ela fez muita diferença na carreira. Ela é uma certificação que você pode tirar, qualquer profissional pode tirar. Você não necessariamente precisa ter uma graduação, uma pós-graduação. Mas aí, ela é uma certificação que ela abre portas. Primeiro, a importância dela, do meu ponto de vista. Ela é um carimbo que você coloca, fala, eu sei gerenciamento de projetos, eu estudei. Logicamente que ela não consegue carimbar se você sabe fazer. Mas pelo menos quando você contrata um profissional PMP, você contrata alguém que sabe o que é gerenciamento de projetos, para que serve, como é que faz. Isso você dá uma diferenciação, porque muitas vezes eu tenho alguns colegas de empresas grandes que recrutam pessoas e na hora da entrevista pergunta para a pessoa, o que é um projeto? Igual você me perguntou aqui, a pessoa derrapa, não sabe explicar o que é um projeto. O que é um PMO? O que é agilidade? Então essa certificação PMP, ela te dá esse embasamento muito, muito bom para você se tornar um profissional certificado. Vantagem, ela é internacional. Ela vale em mais de 200 países. Então, se você está aqui no Brasil e resolve ir para os Estados Unidos, para o Japão, para a China, ela vale lá porque o PMI está presente e quem fornece a certificação é o PMI. Para você se tornar um certificado, você tem que ter... Se você tem uma graduação, por exemplo, você tem que ter trabalhado nos últimos 3 anos, pelo menos nos últimos 5 anos, 4.500 horas com gerenciamento de projetos. Não necessariamente seguindo as boas práticas do PMI. Qualquer tipo de projeto. Igual você montou um instituto. É um projeto. Teve início, teve meio. Então você tem que ter trabalhado, se você tiver a graduação, 4.500 horas. Se você não tiver a graduação, 7.500 horas de envolvimento. E como é que eu comprovo isso? Você submete a sua... É como se você fizesse uma inscrição para um concurso, por exemplo. Só que aí tem uma banca que te avalia. Olha, você falou que trabalhou 2 anos com projetos. O Instituto PMI ele pode te auditar ou não. O que é te auditar ou não? Ele pode pedir para você comprovar essas horas. E aí como é que você comprova? Indo lá na empresa, pegando uma declaração. Olha, comprovo que fulano de tal, trabalhou aqui na empresa, passou por esse e esse projeto. E aí você manda para o PMI. Uma vez você aprovado, habilitado a fazer a prova, ela tem 400 questões. Não é uma prova muito fácil, por isso que ela é tão valorizada. Ela demora 4 horas para você fazer. E o nível de reprovação é alto. Então, eu recomendo para todo mundo que quer ser um certificado PMP, estude muito, porque, primeiro, vale a pena. Eu tirei a minha, já tem 8 anos que eu tenho a minha, e ela me ajuda até hoje a abrir portas. Inclusive, para quem, de repente, fala, eu sou uma pessoa que eu estou preocupado em fazer concurso público. Tem muitas empresas hoje, no ramo público, falando, olha, tem que ter um certificado PMP para ganhar licitação. Tem muitas empresas de engenharia fazendo isso. Então, e fico alerta para quem está nos assistindo. Tem muita gente que não é engenheiro gerenciando projeto de engenharia. Aí você fala, mas como uma pessoa que não é engenheiro gerencia projeto de engenharia? Ela precisa ter os melhores recursos e saber gerenciar esses recursos. Eu posso ter um engenheiro experiente, eu posso ter um projetista experiente, desde que eu confie nele, eu não preciso entender como é que eu vou subir uma parede. Eu preciso confiar que esse recurso vai fazer e meu papel de gerente é gerenciar para que a coisa aconteça. Então, para quem está aí falando, então, cuidado, viu? Tem gente aí que, certificados em PMP, gerenciamento de projetos, que estão fazendo gestão de projetos não na área dele, mas em qualquer área, porque o gerenciamento de projetos é universal. E a certificação PMP, ela te ensina isso, você gerenciar qualquer tipo de projeto. Pegando aí um gancho sobre isso, Messias, como que está hoje o mercado nacional? Né? A questão de inserção, de vagas, né, profissionais, com relação à remuneração. Hoje, quanto mais ou menos, claro que existem vários segmentos para o gestor de projetos, claro, mas quanto que tem hoje uma remuneração, né,
Como que está esse mercado? Tanto o nosso mercado regional quanto o mercado nacional. Principalmente essa pergunta para você que tem feito consultorias aí no Brasil todo. Uma vaga profissional carente? Tem muitos profissionais? Como que está? Está carente. Tá carente. Eu tenho visto, como eu ando muito em empresas, as empresas acabam me ligando, mandando e-mail, perguntando: Messias, eu preciso de um gerente de projetos aqui. Você tem alguém para indicar? Isso acontece pelo menos 2 vezes por semana. Ontem eu estava viajando com um diretor de uma grande empresa e ele me perguntou: Messias, eu preciso de alguém para trabalhar lá no PMO da minha empresa. Aí eu perguntei para ele: quanto você está pagando? Ele falou: olha, eu estou pagando 14 mil. Hoje eu estou pagando 14 mil reais para quem tiver a experiência e a habilidade que eu preciso. Todo mundo vai ganhar um salário de 14, 15, 18 mil? Não. O gerenciamento de projetos hoje, ele tem, não é que eu estou classificando, mas basicamente é isso que as empresas estão pedindo. Você tem um gerente de projeto júnior, que é aquela pessoa que está começando agora na carreira, e tem muitas empresas abrindo essas vagas para gestores de projeto júnior. Hoje no mercado ele está se pagando 3, 4 mil reais, o que eu tenho visto. Aí você pode até falar: pô, mas eu como engenheiro ganho mais. A questão do gerente de projetos é que você tem uma escalabilidade na área de gestão. Porque depois de gerente de projetos júnior, você pode passar para gerente de projetos pleno. E aí o salário já vai para 8, 10 mil reais. E chegando ali no sênior, eu tenho colegas que estão ganhando. Eu tenho um colega que ele foi convidado agora para trabalhar numa empresa espanhola, mas ele vai ficar em Goiânia. Ele contou para mim, ele está ganhando 15 mil euros para morar em Goiânia. Então hoje você convertendo isso dá 60 mil reais. Aí eu quero deixar bem claro aqui que eu sei que tem profissionais que trabalham com gerenciamento de projetos e falam: pô, mas eu não ganho isso. Não estou dizendo que todo mundo vai ganhar isso, de maneira alguma. Mas tem como chegar lá? Tem essa carreira. Então, o que eu vejo muito hoje, falando de valores, em torno aí de 8 a 12 mil é o que o mercado geralmente está pagando para o gerente de projetos que já tem uma experiência legal. E, logicamente, como ele está na área de gestão, a chance dele subir ali dentro é maior, porque a visibilidade, você está lidando com diretores de empresas, você está lidando com presidentes. Então, é uma carreira que, para quem está começando aí, de repente, está fazendo sua graduação, fala: olha, vão me pagar ali 3 mil reais para ser gerente de projeto júnior. Eu recomendo, encara isso aí, porque é uma carreira. Então, é uma carreira que você pode seguir. Não, e dentro disso, você sugere hoje para os profissionais o primeiro passo, que ele inicie numa carreira em uma empresa de pequeno porte, ou, se já possível, ir para uma empresa de grande porte, para que ele consiga ver toda a estrutura administrativa. Qual que é a sua sugestão? Independe um pouco, porque quando você está na grande empresa, você tem vários profissionais com várias senioridades ali dentro. E nessa empresa que eu estava conversando com o diretor mesmo, tem ali 10, 15 gestores de projetos mais júniores, e à medida que eles vão evoluindo, eles vão subindo na carreira. A questão da grande empresa, sim, eu vejo alguma particularidade, por exemplo, da multinacional. Aí é um pouco mais diferente, porque a multinacional, muitas vezes, está na Itália, está na França, está nos Estados Unidos, ela manda e você tem que executar, você não tem muita capacidade de mudar o cenário. Mas em grandes empresas nacionais, se tivesse que escolher lá atrás onde é que eu queria começar, eu gostaria de começar numa grande empresa, porque a chance de você escalar é maior. Não que a pequena empresa, porque geralmente a pequena empresa você tem um teto muito rápido ali. Até porque a pequena empresa, principalmente empresas familiares e tudo mais. Agora, para quem é uma pequena empresa e está pensando em contratar gerente de projetos, eu recomendo fortemente. Por quê? Você não está contratando um profissional só para te ajudar na parte técnica. Você está contratando um profissional para te ajudar a pensar o seu negócio também. Claro. Eu contratei agora 2 gestores de projetos nesse mês de janeiro e fevereiro. Contratei 2 gestores de projetos. Um gestor de projeto júnior, e eu fiz questão que ele fosse júnior, porque eu quero, não que moldar ele, mas eu quero pegar uma pessoa que não tem vícios. E aí ele tá se saindo bem. Ele é um engenheiro civil, tá? De formação. E eu estou lá trabalhando com ele, mostrando para ele diversos tipos de projetos. E já tem 1 mês e meio que ele está com a gente, está evoluindo bem. E já está falando o linguajar de gerenciamento de projetos. Então, daqui uns 2 anos, eu não tenho ciúme se ele for para uma grande empresa e se tornar lá um engenheiro de projetos de uma grande multinacional, eu vou ficar feliz. E a gente contratou também uma gestora de projetos já mais plena, porque a gente tem
projetos de implantação de PMO, por exemplo, nas empresas, que é um serviço que a gente faz bastante. E essa profissional ela já tem capacidade de ficar lá dentro da empresa, tomar decisões, argumentar. Então, esse profissional que a gente contratou agora, daqui 2 anos, ele vai fazer o papel que essa está fazendo. Então, se tudo correr bem, se Deus quiser, vai correr, a empresa vai crescer e eu vejo muito essa porta de entrada. E fica aqui até um recado para as empresas. Deem chance para os gestores de projetos júniores, porque para alguém ficar bom, ele precisa começar. Claro. E muitas vezes você vai no mercado e fala, olha, você não tem experiência. Como é que ele vai ganhar experiência se ele não começa? Com certeza. E para quem está começando agora, tem muita empresa fazendo isso. Então, fica de olho. Eu não vou passar o contato aqui agora não, tá? Mas depois a gente se encontra aí pelas redes, mas eu tenho sempre empresas procurando profissionais. Então, o mercado está bem aquecido. Eu te diria que nesse ano que a gente começou agora, aí, um mês mais ou menos, e meio, eu já passou por mim assim, umas 20 vagas esse ano já. Esse ano? Esse ano. Então, ótimo. É uma ótima oportunidade, né? Dica que a gente está dando pro nosso público, né? Dessa oportunidade de se tornar um gestor de projetos, né? Um gerente de projetos. Até a gente tem uma pergunta aqui sempre nos nossos episódios, Messias. É uma pergunta que a gente faz para todos os convidados, né? A gente tem um ditado popular em Goiânia que é: qual é o pulo do gato? Qual que são as dicas, aquela dica de ouro, aquela dica matadora que você pode dar aí para os nossos ouvintes, né? Para o nosso público? Primeiro, fazer networking. Eu acho que tudo no mercado hoje é relacionamento. Deixar a porta aberta onde você passa, fazer bons relacionamentos. No caso do gerenciamento de projetos, a minha carreira começou muito bem. Eu me envolvi lá atrás, por exemplo, o próprio PMI, que é esse instituto aqui em Goiânia, tem uma unidade. Eu comecei fazendo um trabalho voluntário lá. É não ter vergonha de começar por baixo, porque muitas vezes, vou começar aqui gerenciando um projeto eu estou gerenciando um projeto aqui, mas qualquer pessoa faria isso. A questão é que você está ganhando experiência. E onde você passa, esse network que você vai fazendo, daqui a pouco você é lembrado. Essa questão eu tenho muitas pessoas que passaram por mim, alunos, né, do aula, e alunos que passam por mim. Alguns deixam uma marca ali, você lembra. Olha, você lembra de algum aluno seu que poderia me indicar? Então faça bons relacionamentos, mantenha esses relacionamentos. Networking é o importante, deixar sua imagem. E para fechar, capacite-se não somente na parte técnica, evolua a sua parte de gestão, porque a gente sabe que gerenciar projeto ele tem seu certo estresse e você tem que ter uma palavrinha de ouro, que é a resiliência. Você vai ter que ter muita resiliência, e essa resiliência é a capacidade de você, mesmo em ambientes turbulentos, manter a calma e falar, não, vai dar certo. Então isso evolua o seu lado pessoal. 3 cursos que eu oriento todo mundo a fazer, independentemente da carreira: negociação, resolução de conflitos e oratória. Tem outros, PNLs, mas eu desenvolvo a sua comunicação como um todo, porque é isso que vai fazer a diferença lá na frente. Ó. Claro, não adianta nada você ter uma grande ideia, um grande projeto, se você não conseguir, né, passar as informações, ter uma boa apresentação para o seu cliente, né? Isso é fundamental. Messias, fala um pouquinho mais aonde o nosso público pode adquirir os seus livros. Aonde que está? Esse livro, André, eu fui uma pessoa muito modesta, né, com esses livros. Minha intenção nunca foi financeira com esses livros. Meu lema de vida é compartilhar com conhecimento. O Project 2016 era a versão 2016, mas enfim, ele não tem data. Ele é uma ferramenta de cronograma. Esse livro hoje, eu não tenho ele em livrarias, ele está comigo. Na Amazon, nas plataformas de e-books, ele está lá. Os dois estão lá, tanto na Amazon quanto na London. Então, todas essas plataformas digitais, ele está lá. Porque eu decidi não imprimir muitas cópias físicas, e a intenção era compartilhar o conhecimento. Então, esse livro, quem quiser adquirir ele, ou vai ter que ser comigo, ou com o André, que o André tem alguns exemplares aqui, ou pelas plataformas de e-book que estão lá na Amazon e nessas outras plataformas. Não, e a gente vai deixar para o nosso público, a gente vai sortear, pessoal, 2 edições, tá? A gente vai colocar o link na descrição do vídeo, e aí é fundamental, mais uma vez, pessoal, para que esse projeto tenha continuidade, é fundamental que vocês compartilhem com todos os seus amigos, dê um like nesse vídeo,
né? Marque o sininho lá das notificações para que você receba todo o conteúdo. A gente, dentro desse projeto do Revcast, a gente vai fazer episódios semanais, trazendo sempre profissionais com referência, né? Profissionais que têm grandes projetos, como o Messias aqui hoje, né? Que deu aquela dica matadora, deu o pulo do gato para todos vocês. E eu espero que vocês aproveitem. E mais uma vez, Messias, queria muito te agradecer por estar participando desse podcast, tá? A gente vai colocar na descrição do vídeo as redes sociais do grande Messias, para que todos possam conhecer um pouquinho mais sobre o projeto, conhecer um pouco mais sobre a empresa Mundo de Projetos, né? Toda a sua consultoria. É um profissional extremamente renomado, não só na nossa região, mas em todo o Brasil. Então eu peço que todos sigam, né, Messias, as mídias sociais. Se você puder falar o seu Instagram. Messias Reis. Messias Reis. Isso. Então, assim, todo mundo, se puder seguir o Instagram do Messias, né? Se vocês quiserem algumas dicas, tiverem algumas dúvidas, coloquem lá nos comentários que a gente vai estar respondendo a todos vocês. Mais uma vez, muito obrigado, Messias, e muito obrigado a todos vocês que estavam assistindo mais esse episódio do Revcast, tá? Obrigado a todos.